Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, um vídeo muito pedido que é para falar um pouquinho sobre mim. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e hoje eu não vou trazer notícia nenhuma, nem pesquisa nenhuma na área de astronomia. Eu vou fazer um vídeo aí que muita gente tem pedido, que é para falar um pouco sobre a minha história na astronomia e tudo mais. Então, vou falar aqui e vocês dizem aí o que vocês acham. Espero não me alongar muito. Bem, meu nome é Sérgio Sacani Sansevero, eu tenho 40 anos, moro em São Paulo. Tenho 2 filhos, sou casado, tenho 2 filhos e minha paixão pela astronomia, ela começou, como muita gente da minha geração, na época do Halley, 1985, 1986. Era uma época muito diferente da de hoje, óbvio, a gente não tinha internet, a gente não tinha essa quantidade de informação, mas a gente tinha sim bons lugares para buscar informação. Então, os jornais, eles traziam área de ciência, tinha revista, a revista super interessante na época era uma revista boa, então a gente tinha essas fontes. Na época, eu cheguei a consumir tudo, basicamente, que saiu sobre o Halley. Eu consegui ver o Halley, eu morava no interior de Minas Gerais, na cidadezinha chamada Viçosa. Lá não tinha poluição luminosa, não tem até hoje, porque a cidade é pequena, e de lá a gente conseguiu ver o Halley. E o interessante é que depois você vai estudar, né, e aí você sabe da onde vem, pelo menos para a minha geração, a origem de toda essa confusão que a imprensa faz. Os astrônomos na época já sabiam que o Halley não seria como ele passou lá em 1910, mas a imprensa fez todo aquele alarde, fez toda aquela confusão, mas foi bom por um lado porque chamou a atenção de muita gente para a astronomia. Então comecei a me envolver com a astronomia ali, comecei a ler muito sobre astronomia, colecionava, eu tenho até hoje guardado recortes de jornal de tudo que saía sobre astronomia na época. Foi uma época, 1986 ali, uma época complicada, que teve o acidente do ônibus espacial, depois em 91 teve outro. Então foi uma época muito complicada, mas foi uma época muito legal, porque teve bastante sonda Galileu, Magalhães, várias sondas que viajavam aí pelo sistema solar. Então várias vezes vinham imagens espetaculares nos jornais. Então eu comecei a colecionar toda essa informação. Aí, era uma época, como eu falei aqui, muito diferente, não tinha internet, não tinha nada disso. Lá pelo começo da década de 90, eu comecei a resolver a entrar nessa área de divulgação da astronomia. Eu fazia um boletim, chamava Boletim Astronômico Aldebaran, onde eu colocava ali algumas notícias. Eu sempre tive uma facilidade para o inglês, então, e nessa época eu já estava morando em outra cidade, em Uberlândia, em Minas Gerais. Então ali já tinha revista importada, então eu comecei a colecionar essas revistas, datilografava as notícias, fazia um céuzinho meio que do mês ali, escrevia uns artigos, grampeava, xerocava e distribuía e mandava para alguns observatórios, para alguns grupos de estudo de astronomia que tinham espalhados aí pelo Brasil. Eu tinha um diretório com vários endereços, então eu ia no correio, mandava tudo isso, foi muito legal. Com isso eu comecei a fazer muita amizade na área de astronomia, principalmente aqui, deixar um abraço para ele, Nelson Travnik, o cara ali dos observatórios de Piracicaba, Americana, Campinas, um cara assim, fora de série na astronomia. Um dia eu vou trazer ele aqui para conversar com vocês, ele é espetacular. Então, conheci o Nelson Travnik depois, pessoalmente, mas desde essa época ele já me ajudava, ele me mandava coisa. Foi um momento de interação muito legal. Óbvio que tudo demorava pra caramba, porque era tudo via correio. Foi assim que eu comecei a me comunicar com a NASA também. Eu comecei a mandar carta para a NASA e pedir material para eles, e eles sempre atenderam. E é daí que vem um pouco da minha revolta da NASA esconder tudo. Eu escrevi uma carta com um inglês macarrônico, como a gente chama, pedia imagens, pedia fotos. Eu tenho aqui pasta com várias fotos impressas da NASA, fotos de toda essa época, fotos da Mariner, da Pioneer, da Voyager, da Galileu, da Magalhães. Eu tenho fotos de todas essas fotos impressas que eles mandavam. Além de mandarem as fotos, eles mandavam também fact sheets, que eram notícias só da NASA, só que era só publicada ali dentro da NASA mesmo. Então eles mandavam pacotes de coisa, até hoje mandam.
você escrevendo para a NASA e não acessando pela internet, mas você pode entrar lá e escrever que você vai receber muito material. Então, por isso que quando o pessoal começa a falar, NASA não sei o quê, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu fico revoltado por conta disso, porque eu era digamos assim, um adolescente, eu escrevia um inglês terrível, mandava para eles me mandavam fotos que nunca ninguém teve acesso aqui no Brasil, são fotos maravilhosas, mandavam fact sheets, mandavam informações, desenhos esquemáticos das naves e tudo. Então é isso que vocês vão começar a entender da onde que vem um pouco da minha revolta com tudo isso. Bem, nessa época aí, participei de algumas feiras de ciência, sempre voltada para a área de astronomia. Eu tentava convencer o grupo, né, a fazer na área de astronomia. Nós ganhamos alguns prêmios até com essas feiras de ciência que a gente fez. Aí eu comecei e eu já falei no outro vídeo, todo mundo ficou super curioso, né? Eu conheci um pessoal lá em Uberlândia e a gente gostava de astronomia e alguns gostavam de ufologia também. Então eu comecei a estudar ufologia, mas eu ia estudar mesmo. Então comecei a ler muito livro. Eu trabalhei um bom tempo para a revista UFO, trabalhava mesmo, entendeu? Traduzia artigos, escrevia coisas para a revista UFO nessa época, aí nesse período da década de 90. E nesse período eu comecei a pesquisar o fenômeno ufológico. Eu ia para campo, eu fazia vigília, passava a noite em claro, observando, entrevistei muita gente. Então o pessoal está pedindo aí para eu contar os casos. É meio complicado contar porque envolve outras pessoas, mas eu fiz muitas e muitas entrevistas de pessoas muito humildes, que tinham experiências que elas não sabiam explicar e elas acabavam procurando a gente. Então eles procuravam, a gente ia para casa dessas pessoas e lá a gente entrevistava essas pessoas. Chegamos a fazer até hipnose regressiva em algumas dessas pessoas para tentar pesquisar a fundo o fenômeno. A ideia, o que eu falo aqui, o problema não é o disco voador e nada disso. O problema é como o fanatismo toma conta de determinadas pessoas dentro da área e faz com que elas passem de maneira totalmente deturpada a mensagem para frente. Então, durante muito tempo eu pesquisei a fundo, eu li muito, leio até hoje sobre o fenômeno ufológico, tenho revistas importadas do mundo inteiro com vários casos e com muitas refutações. Sou membro da MUFON, que é a maior entidade de pesquisa ufológica do mundo, e por conta disso, que eles fazem um trabalho sério, eles mesmos falam, 99% dos casos ufológicos do mundo são fraudes. E o 1% que resta é totalmente explicado por qualquer outro fenômeno que não seja disco voador. Então é muito interessante você ter essa visão. Por isso que eu critico muito o pessoal da ufologia, porque eu já vivi isso aí, vivi muito seriamente mesmo. Eu trabalhava basicamente com isso e eu entrevistei muitas pessoas no interior de Minas, a gente ia nas cidadezinhas ali perto e conversava. Tive experiências assim que eu posso dizer até assustadoras nessas entrevistas, de arrepiar mesmo. Vi pessoas fazerem desenhos que alguns até hoje eu não tenho muita explicação, pessoas que super simples, pessoas praticamente analfabetas, mas você dava um lápis e um papel na mão dela, a pessoa desenhava, ela lembrava daquelas coisas e desenhava exatamente o que ela tinha visto. Eu tenho tudo isso aí guardado, não vou trazer assim a público porque não é a minha intenção. A intenção mesmo é fazer um estudo do fenômeno, não é simplesmente vir aqui e jogar um monte de coisa sensacionalista para vocês. Então eu fiz tudo isso, tudo foi uma parte grande da minha vida que eu me dediquei a isso. Depois voltando, sempre continuei com a astronomia, eu fazia observações, o Roberto Silvestre, não sei se ele vai ver esse vídeo um dia, mas deixar um agradecimento para ele também lá em Uberlândia. Ele construiu um observatório na casa dele. A gente observava ocultações de estrela pela Lua, mandava esses dados pro órgão que catalogava essas ocultações. Nessa época eu conheci o Bernardo Riedel em Belo Horizonte, ele que fez meu telescópio. Eu tenho um telescópio totalmente artesanal, feito pelo Bernardo Riedel, então um cara assim, fora de série também, um professor de física da UFMG, assim, espetacular. Então eu tenho um telescópio feito pelo Bernardo Riedel também. Com ele fazia observação em praça, fazia observação em escola. Então a gente dava uma agitada ali no meio da astronomia. Aí chegou 1994. Teve o eclipse total do Sol que ia passar no sul do Brasil. Eu e o Roberto,
despencamos lá de Minas e fomos assistir em Concórdia, Santa Catarina, o eclipse total do Sol. Uma experiência fantástica. Quem nunca viu um eclipse total do Sol tem que ver. É uma das coisas mais maravilhosas que a natureza pode proporcionar. Aquele dia estava lindo, a gente todo preocupado com o tempo, no dia o tempo lindo, em cima da pista de aeroporto de Concórdia, com muita gente importante lá, porque Concórdia, pouca gente sabe, é uma cidadezinha muito pequenininha, mas foi ali que foi o máximo, o tempo que o eclipse mais durou. Muita gente fala que foi Chapecó, mas não, porque Chapecó estava um pouco desviada da linha central. Concórdia estava em cima do meio do eclipse. Então muita gente que foi para Chapecó depois foi para Concórdia. Chapecó, que era que é a cidade mais conhecida ali da região. Ali um adendo, né? São 3 cidadezinhas muito legais. É Chapecó, que é a cidade da Perdigão, Concórdia, que era a cidade da Sadia, e Ceará, que é a cidade da Ceará. Então, Ceará, Concórdia e Chapecó são as 3 cidades ali, que é Perdigão, Sadia e Ceará, que é Ceará mesmo. Então, ali em Concórdia, a gente observou o eclipse. Não fotografamos, na época era muito complicado, né, ter acesso a esse tipo de equipamento. Eu tenho uma foto só que não dá para ver absolutamente nada, mas eu tenho tudo guardado na memória. Na hora que a sombra, a gente estava num lugar que dava para ver a sombra vindo varrendo. Na hora que a sombra varreu tudo, o sol aqui ficou preto, um preto assim que a gente nunca viu na vida. É um preto espetacular mesmo. E as estrelas apareceram, foi um momento muito emocionante, todo mundo aplaudindo. Então foi assim, foi uns 4 dias ali espetaculares mesmo, uma experiência muito grande que a gente teve. Nessa época, eu já estava, né, na verdade em 94 eu já estava estudando, vou voltar um pouquinho, eu queria fazer astronomia. Comecei a me comunicar com vários astrônomos em universidades, até mesmo agradecer aqui de novo a mais uma pessoa, Augusto Daminelli. Eu mandei uma carta para ele me respondeu prontamente e ele me deu uma dica, falou, não faça astronomia. Faça um outro curso, tipo física, geofísica, porque aí depois você se especializa em astronomia. Eu falei, pô, beleza, então. Fiz o vestibular para geofísica na USP, passei, comecei a cursar o curso de geofísica. Em paralelo, eu comecei a cursar as matérias de astronomia, fiz praticamente todas as matérias de astronomia, astrofísica, cosmologia, todas as matérias que tinham eu fiz uma aula com o Daminelli, com o Roberto Bosco, com toda aquela galera boa ali do IAG, deixar um abraço pro pessoal do IAG aí, saudade de todo mundo aí. Comecei a observar o eclipse da Lua com o Roberto Bosco, a gente ia pro observatório, então foi um momento muito legal também de começar a fazer isso. E estudando geofísica, acabei que eu comecei a gostar bastante de geofísica também, que é uma ciência muito legal. Em vez da gente observar o céu, a gente observa a Terra. Foi um momento muito legal a faculdade, só que a astronomia me decepcionou muito, porque eu era um cara voltado muito para a parte de observação do céu e comecei a descobrir que o astrônomo, o astrofísico, pouco observa o céu. Na verdade, os observatórios observam, aqueles dados são compilados e mandados para o astrofísico, para o astrônomo, e ali em cima que ele começa a fazer todo o trabalho. Então eu tive um pouco de decepção com a astronomia, além das matérias serem muito complicadas, mas eu fiz todas, passei em todas. E na época também eu comecei a estudar no Centro de Divulgação Científica aqui da USP, que era o Zé Reis. Eu fiz matéria de divulgação científica, jornalismo científico, fiz matéria de jornalismo científico também ali na ECA com o pessoal. Então foi um período assim muito legal. Nessa época eu não tinha mais o Aldebaran, eu já não fazia isso, mas lia muito, estudei. Foi um período assim, foram anos que eu me dediquei, estudei muito, muito mesmo. Acabou que eu fiz geofísica, deu tudo certo, fui trabalhar, aquisição sísmica para a área de petróleo, depois fui fazer mestrado, fiz mestrado em engenharia do petróleo na Unicamp, depois emendei, fiz doutorado em geociências também na Unicamp, e aí fica até uma crítica, tem um artigo rolando aí sobre o Brasil formar muito doutor. Minha crítica sobre esse artigo é a seguinte: para você seguir uma área acadêmica, hoje a área acadêmica no Brasil, ela não é para quem quer ser acadêmico, ela é uma área para esperar emprego. Muita gente que está ali fazendo mestrado, o cara não está fazendo mestrado porque ele tem amor à pesquisa. Ele está fazendo mestrado porque ele não conseguiu emprego e acabou fazendo mestrado porque tem bolsa e tudo mais. Doutorado, a mesma coisa. Falta o profissionalismo na educação no Brasil. Se as universidades entrevistassem os candidatos, como as empresas entrevistam os candidatos a emprego,
você veria que nem todos iriam fazer e a gente não teria esse exército de doutores aí. Então é uma crítica grande ao artigo, porque o artigo que o pessoal tá divulgando aí, que o Brasil tem doutores desempregados, o doutor não é para ele estar empregado, o doutor tem que fazer pesquisa, isso que é o trabalho do cara, é esse. O problema é que a área acadêmica no Brasil, ela não é feita para isso. A área acadêmica no Brasil, assim, exceto casos muito, muito pontuais, a área acadêmica, basicamente, eu tenho, assim, dezenas de colegas que fizeram mestrado porque não tinha emprego, ficaram ali esperando emprego. Quando apareceu o emprego, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Abandonaram o mestrado. No doutorado também, ficaram ali esperando, quando apareceu o emprego, abandonaram o doutorado. Isso está errado. Se você está fazendo doutorado, você tem que ter tipo um dom para aquilo, você tem que ter um dom para pesquisa, o que pouca gente tem. Então aquele artigo ali, eu vou até deixar o link para o artigo aqui para quem não leu, tem que tomar cuidado com essas afirmações aí, porque não é muito bem assim. Ou quando for, você tem que explicar como que funciona isso. A minha sugestão é que as universidades entrevistassem os candidatos da mesma maneira que as empresas entrevistam. E aí sim a gente ia ver quanto que de doutor que ia ter, quantos mestres a gente ia ter. Mas isso aí é um parênteses, isso aí a gente pode conversar um outro dia. Terminei meu doutorado, fui trabalhar na área de petróleo, trabalho até hoje em empresa multinacional, fazendo pesquisas aí na área de petróleo, trabalho com software voltado para a descoberta de petróleo e tudo mais, até que em 2009 ia fazer aniversário da teoria da evolução. E aí é que veio a minha ideia de fazer o primeiro blog, que foi o CienCTech. Quando eu estava jantando, eu lembro desse dia até hoje, eu estava jantando num domingo e no Fantástico o repórter me fala assim: então, o maior livro que o Charles Darwin publicou na vida dele, com maior tiragem e tal, foi o livro Teoria da Evolução. Eu falei, caramba, Charles Darwin não publicou nenhum livro com esse nome, ele publicou um livro chamado Origem das Espécies, onde ele trata da teoria da evolução. Aquilo ali na hora me bateu uma certa revolta, porque eu falei, caramba, o cara é da Globo, trabalha no Fantástico, cara, hoje você tem acesso à informação a hora que quiser. Você senta na frente do computador, em 1 minuto você escreve Charles Darwin, Teoria da Evolução. O terceiro item deve ser o livro dele, o Origem das Espécies. Como que o cara faz um negócio desse? E aí eu comecei a lembrar de todos os absurdos que eu tinha guardado nos jornais. Eu falava, caramba, como que o cara escreve um negócio desse? Eu tenho 16 anos, sei que não é isso. Como que o cara que pode ter acesso à informação, ele pode pegar o telefone, ele trabalha num grande jornal, ele pode ligar para qualquer pessoa. E aí veio vindo essa ideia, eu falei, caramba, tem um erro na divulgação científica no Brasil muito grande. Eles tratam a divulgação científica como qualquer coisa, eles tratam como um lixo total. E isso não pode acontecer. E aí eu construí o blog CienCTech, que depois virou Space Today, aonde eu começava a publicar os posts, era copy-paste, muita gente me criticou muito, entendeu? Mas eu falava assim, é copy-paste porque eu sei o que eu estou copiando e colando. Os jornais fazem exatamente a mesma coisa que eu faço, só que eles escrevem tudo errado, tudo deturpado. Por quê? O jornalista que está ali, ele não tem o preparo para ser um jornalista científico. Então você falar para ele que explodiu uma supernova e a dengue é do Aedes aegypti, para ele isso aí tudo é a mesma coisa, isso aí soa na cabeça dele como a mesma coisa. Se brincar, ele vai até misturar a supernova com a dengue e pode até num absurdo falar que a dengue ela existe por conta de uma supernova. É coisa desse nível que a gente começa a encontrar se você começar a vasculhar. Eu falei lá atrás que eu fiz jornalismo científico na USP e o meu trabalho de jornalismo científico foi esse. Eu compilei tudo que saía nos jornais, nos principais jornais do Brasil, Jornal do Brasil, o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas, Folha de Londrina, Estado lá do Paraná, poxa, esqueci o nome agora do Jornal do Paraná. Eu compilei durante 1 ano todos os artigos científicos e fazia críticas aonde que estava um erro, e tinham erros assim absurdos. Aí eu pensei, caramba, não pode ser assim. Você entra, você quer escrever um artigo, você entra. Hoje tem um artigo científico disponível para qualquer um pegar. Então você lê o artigo científico, qual que é o problema de você gastar 10 minutos ali e ler? Então por isso que eu criei o blog, o CienCTech, e comecei a publicar essas coisas, comecei a publicar da maneira certa, comecei a escrever da maneira certa, comecei a bater de frente com muita gente porque discutia, cara, você está errando nisso aqui, é assim que tem que fazer, é assim que tem que falar, isso aí que você está falando não é isso, tal. O blog começou a ter um crescimentozinho ali legal, começou a ganhar até um público interessante, até que o pessoal da Campus Party me convidou para ser curador da área de
de ciência e astronomia da Campus Party, então eu fui ser curador da área de ciência e astronomia, montamos um evento muito legal, todos os eventos que a gente montou foi super legal, até hoje, né, o evento desse ano aí de 2016, embora a área de astronomia tenha reduzido um pouco, mas foi um evento muito legal. Então eu continuei com o blog, o CienCtech, ficou durante muito tempo, isso aí foi em 2009, e eu fiquei até 2015 com o CienCtech, quando eu resolvi criar o Space Today. Muita gente critica, você tá colocando nome em inglês e não sei o quê, por que nome em inglês? Você paga pau de gringo, não sei o quê. Cara, o nome é simplesmente o seguinte, eu quis dar uma cara mais profissional pro blog. Muita gente não sabia falar CienCtech, porque é de ciência e tecnologia, então muita gente sempre errava o nome. Falei, caramba, tem que arrumar um nome mais legal. Aí eu contratei o pessoal da Colosseu, lá, o Saulo, um abraço pro Saulo, e nós começamos a pensar. Eu falei, cara, eu gosto de 2 sites, para mim são os melhores da divulgação da astronomia, alguns até criticam um deles, mas eu acho que é uma crítica errada. Adoro o Universe Today, do Fraser Cain, adoro, para mim é o melhor de publicação de divulgação de astronomia que tem no mundo, e adoro o Space.com. Muita gente está falando mal do Space.com, mas ele é um site sensacional, tem coisas ali, é porque muita gente fica só na capa do Space.com. Se você entrar nos headlines, em todos, vocês vão ver que tem notícia ali que ninguém dá. Então, eu gosto dos 2, falei isso para ele é um cara que mexe com essa parte publicitária, com essa parte de marca, de nome, e aí veio a ideia de juntar os 2 sites que eu gosto do mesmo nome, então ficou Space, do Space.com, e o Today, do Universe Today, e daí surgiu o Space Today. Então, podem criticar à vontade, mas não sou paga-pau nenhum, sou paga-pau na área de astronomia, eu tenho que ser, porque como que eu vou fazer? Se a gente não lê os sites gringos, nós vamos falar sobre o que aqui? Não tem nada. No Brasil não tem absolutamente nada. Procura um livro. Vou fazer um desafio principalmente para você que é de São Paulo, Rio de Janeiro, acho que BH, Campinas. Vá na Livraria Cultura, uma das maiores livrarias do Brasil. Procure a área de astronomia e depois você deixa aqui nos comentários quantos livros de astronomia que não seja o Cosmos e que não seja o Cosmos. Deixa aqui nos comentários e me diga quantos livros de astronomia que não seja o Cosmos que você encontrou na Livraria Cultura. Para quem é de São Paulo, Livraria da Vila, uma livraria gigantesca também. Vai lá e procura quantos livros da área de astronomia vocês vão ver na Livraria da Vila. Eu não encontro nenhum, absolutamente. Hoje eu estou conseguindo encontrar o Origens do Neil deGrasse Tyson, mas ele nem é um livro de astronomia. Ele é um livro mais de vamos dizer assim, filosofia da ciência e tal. Procurar um livro de astronomia, procura um livro sobre Curiosity, sobre Marte, sobre Saturno, que existem muitos, milhares, centenas desses livros. Não tem nenhum no Brasil. Como que você vai fazer? Não tem como fazer. Então, tem que ter acesso a revistas. O pessoal me pergunta, né, que revista? Revista tem Astronomy, Astronomy Now, Sky in Telescope, Sky at Night, All About Space. Então, todas elas têm sites. O site da Astronomy é muito bom. O site da Astronomy Now é espetacular. Então acessem astronomynow.com, vá na área de notícias, news, é muita notícia legal. Óbvio que hoje, para trabalhar com astronomia, como não só astronomia, mas todas as ciências, você tem que saber um pouco de inglês para poder ler as notícias. Então, em 2012 eu abri o canal do CienCtech, comecei a publicar poucos vídeos ali, depois comecei a publicar mais vídeos. Em 2014 comecei a publicar bastante vídeo mesmo, era o CienCtech TV, tem muita gente que lembra, por isso que eu criei a playlist aqui no Space Today TV, para a gente colocar aqui e ter todo o material que eu já criei no YouTube. Então comecei a criar alguns vídeos em 2012, depois dei uma parada, depois voltei, era um negócio muito assim, eu não sabia muito bem ainda como gravar, não tinha noção nenhuma de como editar, então tudo era... Hoje dá muito trabalho, mas tudo dava muito mais trabalho, não tinha noção de iluminação, de câmera, de áudio, de nada disso. Então tem vídeo que vocês vão ver que tá com áudio horrível, tem outros que vocês vão ver que tá com uma imagem terrível. Então tudo isso fazia parte de um aprendizado, como é até hoje. Eu não manjo de nada disso, tento fazer aqui, dar uma ajustada só para ir alguma coisa com uma qualidade mais ou menos para vocês. Mas aí chegou o Space Today TV, estamos aí com o canal até hoje, vai continuar. Então essa aí é vamos dizer assim, um resumo. Tô vendo aqui que deu bastante tempo até. É um resumo aí da minha pequena história aí nesse mundo aí da astronomia e tal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja isso que vocês queriam. Podem fazer qualquer pergunta aqui nos comentários sobre o que ficou de dúvida. Terei o maior prazer de responder.
Quando eu estiver fazendo as lives, podem perguntar sobre essa parte aí mais pessoal, não tem problema nenhum. Então hoje o vídeo não é de notícia, não é de nada disso, mas é um vídeo aí que muita gente pediu nos comentários, que era para falar um pouquinho sobre a minha experiência com astronomia. Espero que tenha esclarecido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, dá o tapa no dedão para mim, dá aquele like, esmaga a cabeça dele, bate com força nele, que isso aí ajuda pra caramba, faz com que o canal ganhe relevância, o vídeo ganhe relevância e mais pessoas interessadas em astronomia venham para cá compartilhar do nosso conhecimento. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tem vídeo de astronomia praticamente todo dia. Vai aumentar ainda o ritmo de produção de vídeos aqui do canal, esperem que vocês vão ver. Semana que vem, dia 1º, tem um fato muito importante, eu vou tentar gravar um vídeo para falar para vocês sobre a missão Um Ano no Espaço. O Scott Kelly e o Kornienko estão voltando para a Terra depois de um ano e eu vou tentar gravar um vídeo para dar uma resumida na missão de Um Ano no Espaço para vocês. Então, provavelmente semana que vem vai ter um vídeo sobre isso. Deixem aí nos comentários o que vocês quiserem, perguntas, sugestões, críticas, sugestão de tema, qualquer coisa. Eu aprovo todo mundo, não tenho problema nenhum com isso. Deixem aí nos comentários o que vocês quiserem. Tudo isso para vocês é 5 segundinhos, mas para mim é muito importante porque é isso que traz motivação para vir aqui gravar mais vídeo para todos vocês. O Space Today agora tem um Patreon, abri um Patreon para o Space Today, patreon.com/Space Today. Vou deixar o link na descrição, visite lá, entenda o projeto, ele é um projeto um pouco diferenciado, ele é um projeto baseado em sonhos para a gente realizar, não tem data para ser realizado, se um dia vier a acontecer, só vai ajudar, só vai colaborar com toda essa história que eu contei aqui hoje para vocês sobre a divulgação de astronomia. Então, patreon.com/Space Today, visitem lá, entendam o projeto. Eu entendo a crise que está hoje violenta para todo mundo, não para mim também, para todo mundo. A crise pegou a gente em cheio. Pode ser que para muitos seja complicado contribuir, mas vai lá, pelo menos entenda o que é o projeto, que eu já vou ficar feliz, e comentem aí o que vocês acharam sobre o projeto do Patreon. patreon.com/Space Today. Já tenho alguns patrões, vou deixar o nome deles aqui em forma de agradecimento. O Patreon tem aquele delayzinho, ele demora um mesinho para confirmar, mas eu já vou deixar o nome de quem tá ajudando aqui, como forma de incentivo para os outros também, e já vão começar a participar das recompensas. As recompensas são legais, mas o principal mesmo são as metas que nós vamos bater. E diferente de outros Patreons, a meta aqui ela é acumulativa. Eu bato uma, ela acumula para ir junto com a outra que vai ser batida na sequência. Então entendam lá o projeto que eu acho que vocês vão gostar. Além disso, pessoal, a partir de agora, o Space Today TV, ele conta com apoio e é apresentado pelo portal deviante.com.br, a nova casa do SciCast. Visitem o portal e ajudem a divulgar a ciência de forma séria no nosso país. É muita alegria fazer uma parceria com o pessoal do SciCast e agora com o portal Deviante, deviante.com.br. Visitem lá, meus vídeos vão para lá, vai ter post lá também. Eu vou ter uma parceria muito legal com eles, eu vou deixar os links aqui na descrição. Então, não esqueçam de visitar o deviante.com.br, que é a nova casa do SciCast. Se você não conhece o SciCast, é um podcast de ciência excelente. Baixem e ouçam todos os episódios. Todos eles são imperdíveis. A maneira como a ciência é tratada pelo pessoal do SciCast é única também. Então ouçam lá. deviante.com.br, dando todo o apoio aqui ao canal e apresentando agora o Space Today TV para todos vocês. Estamos juntos na luta, dioturnamente brigando contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!